jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 4, com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra, detalhamento, teorias sobre a formação da Terra. E vamos para a nossa aula! Olá! Hoje o tema da nossa aula é as teorias de formação da Terra. Estamos vendo aqui nessa imagem, certo? O que? Antes de entendermos a formação da Terra, nós vamos entender primeiro o que? Como vemos aqui na imagem, o surgimento do universo. Até o século XX, grande parte dos cientistas acreditavam que o universo era fixo, isto é, ele não se expandia ou contraía. E novas descobertas, com o desenvolvimento tecnológico, no entanto, propiciaram que essa ideia começasse a mudar no meio científico. Haja vista que a ciência, ao longo do tempo, faz o quê? Os seus avanços, certo? E como podemos observar aqui nessa imagem, o que ela nos traz de informação? Nós temos aqui no início o quê? Uma expansão, certo? Onde ao longo dos bilhões de anos nós vamos ter a formação dos planetas, né, dos sistemas. E se você observa aqui, lá no finalzinho, destaque no canto ali, em vermelho, a formação do sistema solar, porque antes de entendermos o surgimento da Terra, nós vamos ter que ver o surgimento do quê? Do universo e do nosso sistema solar. E uma das teorias que explicam esse surgimento é qual? A teoria do Big Bang. De forma bastante simples, a teoria do Big Bang afirma que o universo se iniciou de uma singularidade que vem se expandindo pelo menos há 13,8 bilhões de anos. A teoria do Big Bang é uma tentativa da física de explicar as origens do universo. E a teoria do Big Bang, por que ela é uma das mais aceitas, professora? Porque ela traz resposta para muitos questionamentos que nós tínhamos sobre essa origem, certo? Professora, então a teoria do Big Bang já revelou tudo que tinha para nós sabermos sobre a origem do universo, sobre a origem do nosso sistema solar, sobre a origem do nosso planeta Terra? Não. Contudo, os questionamentos que ainda existem propiciam o quê? Novas descobertas, uma contínua movimentação, uma contínua pesquisa e interesse para que os questionamentos que ainda temos, os cientistas consigam responder. Então, vamos ver agora um pouquinho de como que a teoria do Big Bang explica a formação do nosso sistema solar. A teoria mais aceita atualmente é a de que uma grande nuvem de poeira e gás interestelar na região do espaço em que atualmente nos encontramos, né? O material dessa nuvem começou a se agregar, formando uma aglomeração
menor que deu origem ao sistema solar. Lembra da imagem anterior? Nós temos o início, que parece ali uma expansão, certo? Onde, primeiramente, nós vemos naquela auréola amarelada, né? Que seria o quê? Essa nuvem de poeira e gás interestelar na região do espaço, certo? Então, ali inicia. E a Terra provavelmente se formou no mesmo período que o Sol e os outros planetas do nosso sistema solar. Então, dentro daquela imagem anterior, nós vemos o quê? A expansão, a formação, né, dos gases, e ali vai formar também pequenos corpos que vão, protoplanetas, né, que vão se formando até constituir um sistema solar. E o nosso sistema solar, ele é composto por quais planetas, professora? Nós temos aqui os planetas Mercúrio, Vênus, a Terra. Olha, o nosso planeta é o terceiro dentro do sistema solar. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E por que esses planetas, professoras, estão aí dispostos dessa forma? Eles são iguais? Eles são iguais ao nosso planeta Terra? Não. Os planetas, eles são diferentes por conta das suas composições. Por exemplo, aqui nós vemos que Mercúrio e Vênus estão mais o quê? Próximos ao Sol, certo? Então, eles são rochosos, né? Extremamente quente, e por essa proximidade, os gases que poderiam existir nesses planetas, eles foram o quê? Queimados, né? Pelo Sol. E o nosso planeta Terra, que é o terceiro, já teve a proteção lá da nossa camada de ozônio, que faz com que os gases do nosso planeta se preservem, se resguardem do que vem de irradiação do Sol, certo? E nós temos também aqui, ó, esses dois maiores planetas que temos, Júpiter e Saturno, que você consegue visualizar ali, que são os maiores, eles são planetas gasosos, certo? Então, isso foi feito a quando? Quando que surgiu o nosso sistema solar? Há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, certo? E quais foram as transformações da Terra? Desde a sua formação, a superfície da Terra se modifica continuamente. Nos primórdios, a superfície da Terra era bastante quente, coberta por vulcões. Então, observe aí na nossa imagem. Na primeira imagem, nós vemos o nosso protoplaneta, 4,5 bilhões de anos atrás. A superfície da Terra era extremamente quente, certo? E com o passar, essa superfície foi esfriando, né? Aí nós tínhamos bastante atividade vulcânica e foram esfriando, e com 2,5 bilhões de anos depois da criação do nosso planeta, essa superfície começou a resfriar e assim começou a surgir e se formar os nossos oceanos e a nossa crosta terrestre. Então, muito lentamente o nosso planeta, né, esfriou, e depois de milhões de anos a superfície se solidificou. Formou-se então uma camada relativamente fina de rocha
que nós chamamos de crosta terrestre, que é a superfície que nós habitamos, certo? Então, a origem da Terra, né, a Terra, o nosso planeta Terra, se formou após a explosão de uma supernova. Professora, supernova, o que é uma supernova, professora? Como que ela deu origem ao nosso planeta? Uma supernova é uma explosão estelar. Então, quando houve essa explosão estelar, quando as partículas cósmicas e materiais microscópicos começaram a se juntar devido à força da gravidade, é que houve dessa forma, né, as partículas se juntaram em diferentes formas, formando estrelas, planetas, asteroides e outros corpos celestes. E um desses corpos celestes foi justamente o planeta Terra. Quando a professora fala isso, né, parece que foi algo rápido, mas não, isso são milhões de anos que dentro de um processo para que aquela explosão ocorresse. Vamos imaginar aqui um milho de pipoca. Você olha lá o milho, ele está compacto, certo? Pequenininho. Quando você coloca ele para aquecer, ele vai e se expande, né? Então, é mais ou menos isso, a supernova. A estrela vai lá, explode e libera um material. E aquelas partículas que se juntando formaram as estrelas e planetas, asteroides, tudo que contém dentro de um sistema solar, né? E com isso o nosso planeta. Então, o formato da Terra, o ser humano articulou e documentou concepções distintas sobre esse formato da Terra em diferentes épocas e lugares. Imagina a curiosidade, desde lá do nosso surgimento. É óbvio que o homem se questionou, aonde que eu estou, né? Que planeta é esse? Qual é o seu formato? Então, isso é uma pergunta que movimentou a comunidade científica ao longo das civilizações. E em 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a dar uma volta completa em torno do planeta. Constatou que a Terra era redonda, circundada por nuvens e com tonalidades da cor azul. Então, uma das coisas que o avanço da tecnologia propiciou foi a identificação do formato da Terra, não só pela visita, né, pela ida do homem ao espaço e assim ele conseguir realmente ver o formato do nosso planeta, como aconteceu aqui com o russo Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro ser humano a dar essa volta completa em torno do nosso planeta, mas outras pesquisas também reforçam e comprovam que a esfericidade do nosso planeta, certo? Então, as tecnologias atuais ainda permitem medir as dimensões da Terra com bastante precisão. A Terra, nosso planeta Terra, é levemente achatado nos polos e tem um formato curvo na linha do Equador, ou seja, ele tem um formato quase esférico. Aqui nós vemos uma imagem, certo, de um globo terrestre, onde nós vemos ele representado como uma esfera, certo? Contudo, pela força da gravidade do nosso planeta, na verdade, ele não é
tão redondo. Ele tem um formato que nós chamamos de geóide. Por quê? Porque nos polos ele é levemente achatado, certo? E mais circundo na região central, que é a região da linha do Equador. Em aplicações que não exigem muita precisão representar a Terra como uma esfera é o adequado, certo? Então, por isso que é uma convenção nós representarmos a Terra de forma esférico, né, plenamente redondo. Contudo, com o avanço da ciência e o conhecimento, do conhecimento científico, nós sabemos que o formato dela, na verdade, é geóide, ou seja, levemente achatado nos polos, tá? E aí, na cartografia, o formato da Terra aproxima-se de uma figura geométrica, denominada de elipse, que leva em conta as diferenças entre os raios polar e equatorial do planeta, certo? Então, na cartografia, quando nós vemos aquele mapa mundi representado, né, que mostra o nosso planeta como se ele tivesse cortado ao meio, nós vemos que esse achatamento dos polos é bem representado, certo? Tendo esse formato, né, de uma figura geométrica de forma elíptica, demonstrando as diferenças entre os raios polar e equatorial do nosso planeta. Outras evidências do formato da Terra. Houve um experimento que pode ser realizado para avaliar o formato da Terra, né? Analisa a diferença entre as sombras formadas em duas cidades distintas. Esse experimento ele foi realizado para averiguar o quê? A projeção de sombras, certo? E aqui nós vemos o quê? Se a nossa Terra fosse realmente plana, então, quando eu realizasse esse experimento, o que eu veria? A incidência dos raios solares de forma uniforme pelo mundo, certo? Eu poderia estar em duas cidades distintas, estar aqui em Manaus e estar lá no Japão, e os raios solares iriam atingir-nos da mesma forma. Então, o experimento comprovou a esfericidade da Terra ao testar em duas cidades a projeção, né, da sombra dos raios solares. E quem realizou esse experimento, professora? O experimento foi realizado pelo estudioso grego Eratóstenes. Nome difícil, né? Mas pense num homem inteligente que deu uma grande contribuição para a ciência. Ele realizou um experimento simples que reforçou a ideia de que a Terra é esférica e permitiu calcular com relativa precisão o tamanho do planeta Terra. E qual foi, professora, esse experimento? Ele fez uma representação esquemática ao fincar no mesmo horário, em duas cidades distintas, uma haste, certo? Que recebe o nome de gnomo, fincada ao Sol, e no mesmo horário, a projeção feita por essa haste, né, deu um ângulo de sombra, certo? As cidades foram em Alexandria e em Siena, e com isso ele fez um cálculo, porque o nosso grande cientista, né, o nosso grande estudioso grego, o Eratóstenes, ele era o quê? Matemático.
E assim ele conseguiu desenvolver um cálculo que deu com precisão a circunferência da Terra, certo? E só isso comprova, professora, esse experimento? Sim, esse experimento dele foi fantástico por conta que, além dele juntou, né, com o conhecimento do uso do gnomo, do uso da arte com a projeção da sombra, para identificar ali horários diferentes, mas a principal contribuição dele foi o quê? O cálculo matemático, que ele desenvolveu e assim ele conseguiu fazer o cálculo que dava a circunferência da Terra, que perto da linha do Equador pode chega a 43 quilômetros, certo? E quais são as outras maneiras de verificar o formato da Terra? Existem formas simples de verificar que a Terra é aproximadamente esférica. Vai desde você, por exemplo, também observar à noite, certo? Se a gente olhasse à noite para as estrelas e o céu estaria igual aqui em Manaus, no Japão, na Inglaterra, em continentes diferentes, eles teriam o mesmo céu. E nós sabemos que isso não acontece. Nós aqui mesmo, você que está no interior, certo? Na cidade de Barcelos, na cidade de Novo Aripuanã, de Iranduba, você vai contemplar céus diferentes, certo? Mas vamos ver aí um outro exemplo. Quando nós estamos olhando lá no pier da nossa cidade, no Rodway da nossa cidade, um barco se afastando da costa. Nós não temos a sensação de que ele está desaparecendo no horizonte? Então, isso é o quê? A perspectiva do observador, que somos nós, né, que está vendo o barco em direção ao horizonte em diferentes instantes. Além disso, a imagem do barco vai diminuindo por causa do quê? Da nossa perspectiva de olhar. E que aos poucos ele não vai ser o quê? Avistado. Na figura B, nós vemos a realidade que acontece, que é o quê? Por conta da circunferência, né? Nós vemos que, na verdade, o barco, ele tem, devido ao nosso formato esférico da Terra, ele vai só continuando o seu trajeto e não desaparecendo, certo? Então, essa é uma das formas de nós comprovarmos a circunferência da Terra. Então, se a Terra fosse plana, o barco ficaria cada vez menor à medida que se afastasse da costa e, finalmente, se tornaria um ponto e desapareceria do campo de visão do observador, certo? E nós vemos aí que não é isso que acontece. É que ele simplesmente continua seu caminho, porém fora do nosso campo de visão. Outra forma de nós observarmos, né, a comprovação da circunferência da Terra é observar as estrelas, como eu falei, que fornecem evidências da esfericidade da Terra, e também com os eclipses. Quando nós vemos um eclipse lunar, por exemplo, né, onde a Terra se projeta, né, entre o Sol e a Lua, nós vemos o quê? A Lua vai refletir a sombra da Terra, aí nós vemos o quê? Uma circunferência, certo? Então, nós vemos aí que esse é um fenômeno astronômico quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados. E a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. E em um eclipse lunar, parte da face da Lua é voltada para a Terra, deixando de ser visível para nós, porque a sombra da Terra cobre a Lua, certo? Então, nós temos várias formas de
comprovar cientificamente, porque a ciência, ela trabalha com fatos, certo? A ciência trabalha com fatos. Então, nós temos fatos que comprovam cientificamente essa circunferência que a Terra é redonda. E agora nós vamos olhar como a professora vai mostrar aqui uma animação de como todo esse processo que a professora, nós relatamos aqui durante a nossa aula, certo? Como que o nosso planeta surgiu. Então, nós vemos aqui na imagem, né, o início, que é a poeira, na nuvem de poeira, que aí nós vamos ter o quê? Os elementos, certo? Veja que ao centro nós temos um corpo iluminado e com a formação desse corpo iluminado, com a poeira, com a formação dos gases, certo? Nós vamos ter lá dentro o quê? A formação de uma protoestrela. Essa protoestrela vai ter a iluminação e aí, olha que a poeira, as partículas suspensas, e elas vão começar a se chocar e se unir, certo? Vamos observar aqui, ó. Se você olhar bem atentamente, você vê que as partículas menores vão se chocando com esses que estão aí, que a gente consideraria como se fosse, né, planetas maiores. E aí eles vão absorvendo essas partículas, certo? E foi desta forma que o nosso sistema solar surgiu, partindo de uma poeira cósmica, certo? Passando por uma supernova, né? Com a expansão, e quando, depois da expansão, o choque entre essas partículas foi formando os planetas, né? Do nosso sistema solar. Então, aqui também tem outra informação. Nós vemos sempre a representação do nosso sistema solar com os planetas girando de forma elíptica, né? Contudo, há várias teorias de como se dá essa órbita dos planetas em torno do Sol, certo? Então, isso vai depender de quem? Vai depender da forma que vai ser apresentado. E agora nós vamos ver uma animação juntando todas essas informações que a professora acabou de falar. O nosso sistema solar formou-se há cerca de 4 bilhões e 57 milhões de anos atrás, a partir de uma nuvem de poeira fina. As partículas de poeira juntaram-se umas às outras, formando pequenos aglomerados, mais ou menos como as bolas de poeira que encontramos debaixo da cama. Estas formações foram crescendo aos poucos, até originar uma nuvem em forma de disco. No centro desta nuvem, a matéria ficou mais espessa e a temperatura mais elevada. Assim, nasceu o antecessor do Sol atual. Uma vez atingido o tamanho de 100 metros, estas bolas começaram a se chocar cada vez com maior frequência. Devido aos choques constantes, o seu tamanho foi crescendo continuamente, resultando na formação dos planetas. Como a energia cinética foi convertida em energia térmica durante os impactos, as unidades em colisão se fundiram. Assim, os metais pesados se acumularam no núcleo dos planetas, enquanto os silicatos de baixa densidade se incorporaram no manto dos planetas. Com o esfriamento gradual, a crosta terrestre solidificou, tendo o núcleo se mantido líquido. Assim, se formaram os planetas interiores. Os planetas exteriores formaram-se de outra forma,
devido a temperaturas extremamente baixas. As partículas de gelo juntaram-se umas às outras, atraindo hidrogênio, hélio e outros gases. Após o seu nascimento, os planetas do Sistema Solar sofreram inúmeros impactos, os quais alteraram a sua velocidade rotacional e a direção do seu eixo de rotação. Foi durante uma dessas colisões que a Lua se separou da Terra, há cerca de 4 bilhões de anos. Daqui a 5 bilhões de anos, o Sol irá entrar na seguinte fase da evolução estelar. Quando a fusão nuclear do hidrogênio em seu núcleo parar, o núcleo irá diminuir enquanto as camadas exteriores irão aumentar, e o Sol irá tornar-se uma gigante vermelha. Daqui a 7,9 bilhões de anos, o Sol irá alcançar o seu tamanho máximo durante a fase de gigante vermelha, ou seja, 256 vezes o seu tamanho atual. Depois de engolir Mercúrio e Vênus, o Sol irá provavelmente engolir também a Terra. Então, as camadas exteriores do Sol irão separar-se gradualmente do seu núcleo, formando uma nebulosa planetária. O próprio núcleo irá diminuir ainda mais e se converterá em uma anã branca. Nesta fase, o Sol irá irradiar o seu calor restante para o espaço. Na última fase da sua vida, quando o seu calor se esgotar quase por completo, o Sol irá tornar-se uma anã negra, escura e fria. Então, viram aí quão fantástico foi a criação do nosso planeta, a criação do nosso sistema solar? A explicação que a professora dá na aula parece bem simples, né? Diante da magnitude que foi a criação de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.